Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar aqui de novo na nossa igreja, onde eu também frequento, e é um prazer enorme e uma honra que Deus nos concede estar aqui na frente. Eu quero falar um pouco sobre Lázaro, mas antes quero falar um pouco sobre a palavra glória, glorificando, glorificado. A palavra glória, ela tem muitas conotações. Uma conotação bíblica interessante seria aquela luz também. E luz, nas escrituras sagradas, é ensinamento. Outra conotação que essa palavra tem é honra. Eu, como ser humano, eu posso dar honra a outro ser humano também. Por exemplo, uma coisa que eu observo muito no pastor Wilfredo, que eu gosto, é que quando ele tem a oportunidade de falar em público, me permita usar você de exemplo, pastor, quando ele tem a oportunidade de falar em público, muitas vezes ele se refere à esposa dele com palavras de elogio. Então, isso ele mostra o quê? Respeito para com a companheira dele e honra. Quando a gente está aqui na frente, muitas vezes, faz menção ao nome de alguma pessoa, de modo respeitoso, isso é uma honraria também. Isso é interessante. Isso faz bem para as pessoas e é do cotidiano. E não há nenhum problema que seja assim. Mas eu falei isso porque vai entrar no contexto do que nós vamos entender aqui. Você conhece a história de Lázaro? Conhece muito bem. E você sabe que Jesus atuou nessa história. Existia, no período de Jesus, um grupo chamado Sinédrio. Um grupo de pessoas onde se reuniam num local chamado Sinédrio. E você sabe o que é a palavra STR? Faz ideia do que seja? Uma abreviação STR? Como? Fala, irmão. Você quase soltou aí. É o quê? Eu não estou ouvindo. Me ajuda. STR. Supremo Tribunal Regional? Quase, hein? E você? Você ia falar o quê? É isso mesmo? Supremo Tribunal Religioso. Eu mudei o final. Mas a irmã foi no sentido, no raciocínio bom raciocínio. Supremo Tribunal Religioso. Quem era esse Supremo Tribunal Religioso? O Sinédrio. Ora, nos períodos de Jesus fez muitos milagres. E quase todos os milagres que Jesus fez contradizia o STR. Porque o STR seguia e servia duas cartilhas. A cartilha do livro chamado Mishnah e a cartilha do livro chamado Talmud. E ali no Talmud havia algumas regrinhas que não combinam com as escrituras e nem com o ensinamento de Jesus. Então Jesus ele se tornou um grande revolucionário, a ponto de ser odiado pelo seu ensinamento, porque o seu ensinamento contradizia a cultura da época. É como se você imagine, Jesus libertou, é sempre Jesus, a Santa Trindade, mas é sempre Jesus que aparece nas Escrituras. Jesus liberta o povo de Israel, leva até Canaã e funda aquela nação maravilhosa, com toda aquela doutrina bíblica que Moisés escreveu no Pentateuco. E veja, eles vivem a verdade que Deus ensinou conforme Deus ensinou, mas o desejo de Deus é que a nação influenciasse todos ao redor. E o que acontece é que o Israel, pouco a pouco, começa a ser influenciado pelas nações ao redor e absorver a cultura ao redor. Quando você estuda a história de Lázaro, você percebe que Jesus foi chamado para operar um milagre, a ressurreição de um homem, mas Jesus já havia ressuscitado outros antes. Jesus já havia ressuscitado um garoto, já
sábado, da mão ressequida, fez o cego também enxergar no sábado. É interessante esses milagres. Jesus está mostrando qual é o sentido correto de você observar as leis. E veja, se você abrir a Bíblia no capítulo 11 do Evangelho de João, verso 4, lá está escrito assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha, então Jesus está de caso pensado aqui, dizendo algo. Ao receber a notícia, então Marta enviou um mensageiro até Jesus de que Lázaro estava doente. Você conhece a história. E Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ora, se não é para a morte, então todos ficaram tranquilos, né? Imaginando que Lázaro não iria morrer. Mas logo mais abaixo no texto, Lázaro vem a falecer, e Jesus diz para os discípulos: meus queridos, Lázaro adormeceu. Mas eles não entendem. Se adormeceu, então está salvo. Não, você não entendeu. Lázaro morreu, mas vou para despertá-lo, Jesus diz. Então realmente eles não entenderam, eles estavam ali atônitos. Mas Jesus não estava preocupado com o tempo. Jesus tinha um propósito. Então eu quero aqui falar um pouco sobre a morte, alguns textos. Depois nós vamos ler alguns textos também aqui de João. E eu quero fazer algumas considerações. Se você for na sua Bíblia em Êxodo 17, verso 6, lá Deus fala com Moisés. Moisés sobe um monte, Deus fala: Moisés, o povo pediu água para Moisés, e o povo queria beber água. E aí Deus fala: Moisés, você vai descer ali no Monte Horebe. Você desce e você vai ferir a rocha, e sairá água para o povo. Se você for em Números 20, verso 8, em uma outra circunstância, em um outro momento, Moisés sobe a montanha novamente, se encontra com Deus, e Jesus diz para ele: falai a rocha. Então, dois momentos, Moisés vai pedir água para o povo. Num momento, Jesus diz: pode ferir a rocha. No outro momento, Jesus diz: falai a rocha. Só que, desta vez, quando Jesus diz falai a rocha, Moisés, ele bate na rocha. Então, quando a gente estuda na teologia, nos ensinamentos e na Bíblia, a gente descobre que Moisés, Deus pediu que ele subisse um monte e tirou dele a vida. Ora, por que Deus tirou-lhe a vida, sendo que Deus ele perdoa qualquer pecado, não perdoa? Vocês têm certeza disso, não tem? Então, Moisés provavelmente se arrependeu de ferir, desobedecer, porque Deus disse fale e ele feriu. Então ele desobedeceu uma ordem de Deus. Agora eu pergunto: por que Moisés deveria passar pela morte e depois, vocês sabem muito bem, Moisés foi levado ao céu. Jesus voltou e levou Moisés ao céu. Mas por que ele precisava passar pela morte? Fazem ideia? Eu quero explicar isso. Moisés ele teve que passar pela morte pelo simples fato de que ele tomou a glória de Deus para si. Ele fez isso de propósito? Não, ele foi tentado. E Deus entende todas as circunstâncias. Mas ele tomou a glória de Deus para si. Quando Moisés, irado, bate na rocha, quando Deus deu a ordem para falar a rocha, o povo olhou para Moisés, toda aquela multidão olhou para Moisés e falou: olha, é dele que vem os milagres, é ele quem está fazendo as coisas. O que foi que Moisés fez? Tomou para si a glória do ato da água sair. Então o povo pensou: então é Moisés que deu a água e não o Deus Altíssimo quem deu a água. Não é o Deus Altíssimo que operou aquele milagre. Esse foi o
que passar pela morte para que o povo visse que Moisés é um ser humano, não um Deus. Não era ele que dava água, e sim Deus Altíssimo. Então Deus, ele se glorificou e se santificou em Moisés, através da morte dele. Moisés se glorificou através de uma tentação, falhou, ele perdeu a paciência, ele tomou a glória de Deus, mas Deus se glorificou, Deus se santificou novamente. É claro, Deus perdoou Moisés e Deus tinha um plano maravilhoso para ele, que nem Moisés mesmo sabia. Ficou tão triste, ele queria entrar na terra prometida, mas Deus se santificou. E isso deve ser uma tônica na nossa vida hoje. Eu, você, quando eu estou ensinando aqui da frente, quem deve aparecer? Jesus. Jesus deve ser exaltado e não a minha pessoa. Eu não posso aparecer mais do que a mensagem, eu não posso aparecer mais do que Jesus. Se eu canto, eu devo cantar para a honra e glória do nome de Deus. Se alguém passar por mim lá na porta e falar, olha, você pregou muito bem, que eu devo dizer com muita humildade e carinho, para também não ofender a pessoa, dizer, Deus seja louvado. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, quando é Deus quem está operando e quando a matéria é o ensinamento bíblico. Vamos continuar então pensando sobre Lázaro aqui. Você sabe que lá em Gênesis 3, verso 4, a serpente disse para Eva, é certo que não morrerás. Quando a serpente diz para Eva, é certo que não morrerás, ali nasce uma doutrina do paganismo, uma doutrina que se mistura em muitas doutrinas religiosas também, a doutrina de que existe vida lá na morte. Ela nasce em Gênesis, nasce com a serpente, nasce com o inimigo de Deus. O inimigo de Deus fala para Eva, você não vai morrer, mas a Escritura diz, vai morrer. Quando você vai a Gênesis 2, verso 7, você descobre do que o ser humano é feito. Pó, mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Então o ser humano, ele não tem uma alma, o ser humano ele é uma alma. Eu sou uma alma, você é uma alma. Uma alma é uma pessoa. Um ser humano, uma pessoa, não tem uma alma, ele é uma alma. Olha como é importante a gente entender essas coisas. Isso faz parte do ensinamento bíblico. Outra coisa importante, se você for em Deuteronômio 18, do verso 10 ao 12, lá está escrito assim, por que é importante ir lá no Pentateuco? Porque quando você vai em Eclesiastes, que eu vou ler daqui a pouco, alguns não aceitam Eclesiastes porque Salomão se apostatou, então eles têm essa confusão na mente, de que como Salomão se apostatou, então o livro não seria muito bom. Isso não aqui no nosso meio adventista, mas aí é fora. Então quando você confirma o que está dizendo em Eclesiastes com Deuteronômio, é irrefutável. Então uma doutrina nunca pode nascer de um único versículo bíblico, né? Se você for em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 ao 12, está escrito assim, não se acharás entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Essa palavra necromante é pessoas que conversam com mortos. É impossível conversar com mortos, a não ser que você esteja conversando com um demônio. Nem necromantes, nem mágicos, nem consulte os mortos. Olha aí, a Bíblia abomina essa ideia de consultar os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por esta abominação o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Agora se você forem lá em Eclesiastes 9, verso 5, está dizendo assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então olha, Eclesiastes está dizendo, morreu, não tem memória, morreu, não pensa, morreu, não respira, morreu, não sente, morreu, não tem sentimento, morreu, acabou. Ó,
Alguns dizem que quando a pessoa morre, um fôlego volta para Deus. Sim, verdade. Esse fôlego que volta para Deus não pensa, não respira, não fala, não sente frio, não sente calor, nada. Ele é só isso aqui, ó. Vento, fôlego. E eu sei que muitos de vocês têm a certeza e conhecem isso muito bem. Mas você vai entender melhor, a partir do que a gente continuar falando sobre a história de Lázaro, você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. Se você prestar atenção, Jesus, ele estava numa localidade. Ele permaneceu ali 2 dias. Foi para a Judéia. Depois foi para Betânia. Chegando no 4º dia em Betânia. Jesus se demorou ainda 4 dias, chegando ao 4º dia. Ora, é interessante isso. Por quê? Jesus se demorou 4 dias. Alguém faz ideia? Por que Jesus se demorou 4 dias? Eu quero falar sobre isso. A primeira opção, são 2. A primeira opção, e termina na terceira, que serão as considerações finais que eu falei. A primeira opção é uma doença chamada catalepsia. Catalepsia acontece, é uma doença que a pessoa fica rígida, como se estivesse morta, mas não está morta. E a pessoa pensa que ela está morta e põe no caixão, enterra, e a pessoa está viva. Catalepsia. Mas essa pessoa também não resiste enterrada no caixão 4 dias. Não resiste. A segunda é que no Talmud, lembra que eu falei do Talmud? No Talmud tinha uma crença terrível. Eu não falei para vocês que Jesus ensinou Israel sobre as verdades? Mas o inimigo trabalhou ao longo dos anos para influenciar Israel contra as verdades. O Talmud é um livro que serve como comentário do Antigo Testamento, que é o Pentateuco. Mas o Talmud tem coisas boas também. Mas há alguns problemas no Talmud. E isso que eu vou falar agora é um problema do Talmud. O Talmud diz que se o indivíduo morrer, a alma dele sai do corpo. O que eu disse no início? O ser humano é uma alma. Então, ele não é divisível. Não tem como a alma sair do corpo. Porque se ele está vivo, ele é uma alma. Então, ele morreu, a alma saiu do corpo? Não. Não existe isso. Isso é uma heresia, uma fantasia, uma alusão, um pensamento criado. Veja. Então, se o indivíduo, na crença do Talmud, no que estava escrito no Talmud, a alma saía do indivíduo e ela voltava para dar uma olhada no cadáver. No 2º dia, no 3º dia, e a alma vinha observar a face do indivíduo. Se a face não estivesse em decomposição, então a alma retornava ao corpo e acontecia uma coisa que eles chamavam de ressurreição. Isso é completamente herético. Isso estava no Talmud. Além do problema da doença da catalepsia, né, que é um problema que Jesus também estava visualizando isso, Jesus também visualizava essa crença equivocada. Assim como ele operou a cura do cego no dia de sábado, e a cura também do paralítico no dia de sábado. Por quê? O Talmud dizia que você não podia carregar nenhum peso no dia de sábado. Jesus disse para o paralítico: levanta, anda, pega o teu leito e anda. Porque o Talmud falava, não pode carregar peso. Então ele mandou ele pegar, carregar o leito dele e andar, contradizendo o Talmud. O Talmud dizia, você não pode carregar peso no sábado. É claro, não é para se trabalhar no sábado, mas você carregar o seu leito, você arrumar sua cama quando você levanta, qual o problema nisso? Jesus fez isso. Ensinou que isso não é um problema. Dizia-se que não podia se cuspir no chão durante o sábado. Não podia cuspir no chão no sábado. Então aí Jesus cospe no chão, passa o lodo nos olhos do homem e o homem passa a ver. O que Jesus contradisse? Uma crença. Olha como Jesus era revolucionário. E isso tudo causava irritação lá no STR. O STR ficava bravo. Porque o STR via, poxa, o Talmud está falando que não pode, ele está fazendo, mas está fazendo e está provando, está fazendo e está
comparando, está fazendo, e ele olha no Antigo Testamento, tudo parece uma prova de que ele é o Messias, o Deus bendito, o Jesus, tudo se encaixa, é o Cristo. Se você observar então os versos, do verso 23, capítulo 11 de João, verso 23 ao verso 27, eu vou ler, peço permissão de vocês, estou lendo. Declarando-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Jesus disse, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha só, Marta está dizendo que conhece do ensinamento de Jesus sobre a segunda vinda dele. O ensinamento de Jesus sobre a sua segunda vinda diz assim, que ele virá com os anjos do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão arrebatados, e depois de 1000 anos, aí sim haverá o julgamento dos ímpios. Ela mostra conhecimento disso, da segunda vinda de Jesus. Mas Jesus continua. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ela responde, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deverá vir ao mundo, deveria vir ao mundo. Ela dá uma declaração pública de que ela sabe que ele é Jesus, de que ela é o Cristo. Ela dá uma declaração pública disso. Agora vamos pensar. Jesus demorou porque ele queria contradizer a catalepsia quando ele operasse um milagre. Jesus demorou porque ele queria contradizer a crença do Talmud quando ele operasse um milagre. E Jesus demorou porque os espias do Sinédrio, do STR, estariam reunidos lá. Havia uma multidão lá de judeus. Ora, Jesus, com todo o seu poder, não poderia da Judéia, ou de onde estava, operar um grande milagre e o seu amigo estar vivo? Sim, sem dúvida, mas Jesus escolheu ir até lá, porque as pessoas estariam reunidas, e ele queria demonstrar o seu poder ali. Marta mostra o conhecimento da sua segunda vinda, maravilhoso. Jesus dá uma ordem, ele chama Maria, ele chama Marta, vamos até o sepulcro. Jesus se emociona quando vê elas chorando, mas Jesus não chorou por causa da emoção. Quero falar sobre isso daqui a pouco. Não. E Jesus também se irrita, porque no meio daquela multidão ele escuta dizerem, ora, ele que curou o cego, não podia fazer o seu amigo ressuscitar, ter curado o seu amigo? Era essa fala na multidão. Jesus se irritou com isso. Mas Jesus foi até o túmulo. Chegando lá, no verso 39, olha o que Jesus disse. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal. Olha o testemunho de Marta. Marta está dando um testemunho. Cheira mal, Jesus, não abra isso, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Agora, preste atenção nesse ponto. Jesus pede para tirar a pedra. Ora, Jesus, com todo o seu poder, não poderia dizer, passa daqui essa pedra e ela passaria daqui a colar? Não é nas Escrituras que está escrito que se você tiver fé, uma montanha passará de um local ao outro, se tiveres fé? Não é? Jesus não poderia ter dado uma ordem que a pedra se removesse? Por que a pedra não se mexe?
Por que Deus diz, retire a pedra, retire essa pedra daí? Porque muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso papel. E aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Se eu posso tomar uma decisão, Deus não tomará uma decisão por mim. Se eu posso remover uma pedra, Deus não removerá uma pedra por mim. O que era mais difícil para o ser humano? Remover a pedra ou ressuscitar a Lázaro? Remover a pedra, sem dúvida. Muito fácil, é só mover a pedra. Jesus disse, retire a pedra. Que trabalho tem em você tirar uma pedra? Trabalho nenhum. Aquilo ali estava ali colocado só para que animais não entrassem e dilacerassem o corpo que estava em decomposição. Então Jesus, ele disse, tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha aqui Jesus dizendo, Jesus está declarando aqui nesse verso, no verso 41, eu sou o Cristo. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo isso, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu sou o Messias. E os judeus, a multidão estão vindo. E olha o que Jesus diz, em qual verso? No verso 43, olha o que Jesus diz lá, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Lázaro saiu. Mas Jesus chorou. Não chorou no verso 35? Jesus chorou. Jesus chorou não porque Lázaro estava morto. Não, ele é a ressurreição e a vida. 4 dias, o que é 4 dias para Jesus? Nada. Ele é a ressurreição e a vida. Ele foi lá para trazer a vida a Lázaro. Jesus chorou por conta dos incrédulos da multidão. Jesus chorou por conta daqueles que estão lá no STR e não criam nele. Jesus chorou por aqueles hoje que não creem nele. Jesus chorou por aqueles que não querem remover a pedra do seu coração para que ele entre. Jesus chorou, sim, naquele dia, por nós, quando rejeitamos a verdade. Jesus chorou por nós, quando não permitimos que Ele entre em nosso coração. Quando somos tentados e aceitamos a tentação. É uma escolha. Podemos escolher nos aliar a Cristo Jesus e aos seus anjos e às hostes celestiais e vencer em nome de Jesus e com o Espírito Santo revestido em nós. Mas Jesus chorou, porque quando rejeitamos Ele, Jesus chorou, porque se sente rejeitado por aqueles que não o aceitam. Muitos creram nele. Se você observar o relato, você vai ver, judeus o creram, mas dali saíram imediatamente, correram ao STR, ao Supremo Tribunal Religioso, e contaram, olha, Jesus ressuscitou a Lázaro, e procuraram matar a Lázaro, e traçaram um plano de matar a Jesus. Jesus chorou, sim. Mas você pode ver que Jesus se glorificou. Jesus se glorifica quando a Bíblia é exaltada, quando a palavra dele é exaltada. Jesus é glorificado quando esse livro é exaltado, quando o ensinamento bíblico correto é reparado. Quando você vai à casa de alguém e diz para a pessoa, o sábado é um selo de Deus. Não é um selo de Deus que você deve ser salvo pela justiça por meio dele, mas é um selo de Deus que você deve ser salvo como um resultado da sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus chora quando você faz do sábado o meio, mas Jesus fica muito feliz quando você faz do sábado o resultado da sua fé com Cristo Jesus. Jesus, ele é glorificado em sua vida quando você entende que não existe vida após a morte, quando você entende que o corpo é a alma, e que a alma não sai do corpo e fica vagando, penando e sai por aí procurando um outro corpo para se reencarnar e voltar, porque a Bíblia não sustenta isso. A Bíblia não sustenta isso. Toda vez que a palavra de Deus é reparada uma brecha do Evangelho, toda vez que a palavra de Deus é exaltada, Jesus é glorificado, Jesus é exaltado. E o que Jesus fez naquele dia? Exatamente isso. Exaltou o ensinamento da sua palavra. Com isso, ele disse, eu sou o Cristo. Estas são as minhas leis.
Aquele que vier até mim terá vida, estará com seu nome no livro da vida, viverá eternamente para todo sempre. Amém por isso? Eu escuto um amém? Eu quero pedir para a gente cantar um hino, é o do Inário 444. Se você quer glorificar o nome de Deus, e através da glorificação do nome de Deus na sua vida, você será abençoado. Então fique em pé e cante assim com a gente. Na igreja
Santo Deus e Pai eterno que nos altos céus habita, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito e que nos batize com o Teu Espírito Santo, Senhor. Para que possamos glorificar o Seu nome no dia a dia. Que ao nosso viver e o nosso estudar da Bíblia possa demonstrar que cremos em Ti, Senhor. Que cremos que Tu és o Cristo. Que queremos que os ensinamentos bíblicos, eles são verdadeiros através da nossa vida, vivendo eles pela fé em Cristo Jesus. Nós clamamos a Ti, que abençoe a gente, cada um de nós aqui, Senhor. Nos proteja e nos leve para casa em segurança, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.